Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar sobre o Congresso Nacional em mais um Desvendando Juridiquice. Primeiro, atentem-se a esse vídeo. Ele é muito importante para a vida de vocês. Por quê? Porque, basicamente, a gente vai falar sobre aquelas pessoas que fazem as nossas leis. E nós votamos para elas fazerem as nossas leis. Então, se a gente não sabe o que elas fazem, como a gente vai cobrar que elas façam o que a gente quer? Muito complicado, não é mesmo? Mas vamos desvendar isso para ver se fica um pouquinho mais fácil. Bom, basicamente, o Congresso Nacional é o poder legislativo federal, ou seja, da União, do Brasil inteiro. E ele se localiza fisicamente onde? Em Brasília. Ele é composto por dois órgãos separados, a Câmara e o Senado. E aí a gente tem que entender o que essas pessoas fazem, por que a gente vota nelas. Basicamente, na Câmara estão os deputados federais e no Senado estão os senadores. A Câmara representa o povo e o Senado representa os estados mais o Distrito Federal. Então, quando a gente vota na Câmara para os deputados federais, a gente está votando no nosso representante direto. E quando a gente vota para os senadores, a gente está votando naqueles que vão representar o nosso estado. Mas não necessariamente o número dessas pessoas vai ser igual. E aí, a maior curiosidade que eu quis trazer para vocês é que, por exemplo, na Câmara nós temos 513 deputados federais. Só que não necessariamente cada estado vai ter a mesma quantidade de deputados. Por quê? Não faz sentido. Não faz muito sentido. Mas é porque, assim, a quantidade de deputados federais vai ser proporcional à quantidade da população. Então, por exemplo, Roraima tem 8 deputados federais, enquanto que São Paulo tem 70 deputados federais, que é o número máximo. Aí vocês podem pensar, nossa, mas isso cria uma desigualdade, né? Porque a galera de Roraima vai ser menos representada do que a galera de São Paulo. Mas isso é uma grande mentira, porque em números absolutos, um deputado federal de Roraima representa 72 mil habitantes. Enquanto que um deputado federal de São Paulo representa quase 650 mil habitantes. Então, uma mesma pessoa representa muito mais gente do que em Roraima. Então, isso cria uma desigualdade. Por quê? Porque nós, de São Paulo, somos menos representados, né? Porque a pessoa que nos representa mais gente. Então, não tem como ela agradar a todo mundo. Mas, enfim, isso é um sistema proporcional que foi criado lá atrás. E a quantidade de senadores? A quantidade de senadores é fixa, ou seja, nós temos 81 senadores no total e são 3 senadores por estado, independentemente da quantidade de população. Então vamos lá, quem são essas pessoas? Por que é tão importante a gente conhecer? Porque, basicamente, a Câmara vai pensar nos interesses do povo e o Senado vai pensar nos interesses do Estado, para que o povo e o Estado se regulamentem de alguma forma. Mas, se a gente pensa que tem mais deputados do que senadores, a gente tem uma noção de que o poder emana do povo, então o povo tem a maior força. E agora eu trouxe outra curiosidade, que é o desenho. Vocês já pararam para pensar no desenho que Oscar Niemeyer fez na arquitetura do Congresso Nacional? Eu vou colocar aqui, vocês vão ver. Uma cúpula tá para cima e outra cúpula tá para baixo. Os senadores, eles são pessoas mais velhas, então eles são os anciões, são aqueles que têm que ficar quietinho pensando. E os deputados, normalmente eles são mais novos e eles representam o povo. E tem um certo desnível, então o Senado está mais baixo do que a Câmara. Então isso significa que o poder emana do povo, né? O povo está acima dos estados. E é muito legal porque essa arquitetura foi pensada exatamente para isso, para ter essa simbologia e para trazer para nós esse discernimento de que essas pessoas são muito importantes no nosso dia a dia, tanto que a gente está vendo a atividade deles nesse momento de pandemia. Outra coisa que eu queria trazer para vocês, coisas práticas que eles fazem. Existe um sistema que chama freios e contrapesos. Nós temos 3 poderes. Um poder tem que frear o outro para que nenhum poder seja absoluto. E aí eu trouxe exemplos na prática de como isso funciona com a Câmara e com o Senado, que são o Congresso Nacional juntos, né? Então vamos lá. Impeachment. Quem autoriza o processo de impeachment, que é a retirada do presidente? A Câmara. E quem vai processar e julgar? O Senado.
Outro ponto também, lei inconstitucional. O STF declara uma lei inconstitucional. Quem vai suspender os efeitos dessa lei? O Senado. Então veja, no impeachment é poder executivo e poder legislativo, um freando o outro. Na lei inconstitucional é poder judiciário e poder legislativo, um freando o outro. Então é muito interessante ver como essas engrenagens funcionam, para que não haja arbitrariedade, nenhum poder seja absoluto e a gente evite as coisas que a gente já viu na ditadura. Outra coisa também que é legal, a Câmara tem a tomada de contas, então ela vai avaliar se as contas, os gastos foram ok. E dentre outros aspectos que o Congresso Nacional são freios, né, para o Executivo e para o Judiciário. E é muito engraçado, porque hoje em dia a gente está vendo, por exemplo, a sanção e o veto. Houve um projeto de lei e o presidente vetou. E aí o que acontece, Aline? Nossa, tá valendo, não tá valendo? O que acontece é que volta para o Congresso. E o Congresso em sessão conjunta, ou seja, Câmara e Senado, vai ter que votar esse veto. Se eles não aprovarem o veto pela maioria absoluta, o veto cai. Ou seja, o que o presidente disse que não vai aceitar, eles passam a aceitar e a lei já vai passar a vigorar, passar a valer. Então, veja, a importância é gigantesca. Tem inúmeros exemplos em que há esse freio e contrapeso e a Câmara e o Senado têm esse poder. E é importante a gente entender isso, porque quando a gente for votar, a gente vai ter a plena consciência de que o nosso voto vai influenciar no nosso dia a dia, como a gente está vendo agora. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado e fiquem para a próxima.